a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Pai, desejo do nosso coração, como teus filhos, em Cristo Jesus, é reunidos em torno de Ti mesmo, recebermos, Senhor, da Tua palavra como a água que irriga os nossos corações, espírito, mente. Nosso desejo é podermos ouvir-Te, ver-Te, contemplando com mais clareza a glória e a beleza do Senhor, para que sejamos transformados na mesma glória, de glória em glória. Obrigado porque Tua palavra é suficiente nela mesma para iluminar o nosso coração, alma, mente, espírito, e nos levar a um conhecimento real, mais próximo, íntimo, profundo do Senhor mesmo. Nós queremos crescer, Senhor, nesse relacionamento contigo, de tal forma que sejamos segundo a Ti. Pela Tua graça, que o Senhor possa usar esse tempo para isso, revelando-Te. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iniciamos na reunião passada algumas considerações a respeito do Verbo de Deus, do Logos de Deus, do Filho de Deus. Eu gostaria de considerar com os irmãos alguns pontos que nós já compartilhamos, apenas para que nós retomemos, então, a nossa linha de raciocínio. Nós lemos, na reunião passada, o Evangelho de João, capítulo 1, os irmãos se lembram, nós lemos os 14 primeiros versículos, bem devagar, detalhadamente, procurando explicar o que tinha ali na mente de João e especialmente na mente de Deus mesmo, já que o Espírito Santo foi quem inspirou João. Então, o que havia ali na mente do Espírito Santo, quando ele quis nos falar algo a respeito de Cristo, do Filho. Então, nós vemos que no seu Evangelho, João inicia dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele, antes de nos levar mais fundo na essência de quem é o Verbo, ele primeiro nos diz que o Verbo é uma pessoa com o Pai. Ele é alguém com. Antes de identificar o Verbo com Deus, então ele mostra que o Verbo é alguém com Deus. Então ele diz, no princípio era o Verbo. Cada evangelho é importante. Nós dissemos que João, ele dá um passo aquém de Gênesis. Porque Gênesis não é com Deus. Gênesis começa com a criação através de Deus. Então Gênesis capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus. Então está falando da criação de Deus. Não do próprio Deus, mas da criação de Deus. No princípio criou Deus. Ou Deus criou os céus e a terra. Então ele começa a falar sobre o que houve. A terra tornou-se vazia e sem forma. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse haja luz e houve um processo de restauração da criação decaída que durou 6 dias. Né? Isso é descrito no primeiro capítulo de Gênesis. Mas João, no Evangelho, ele dá um passo para trás de Gênesis. Por isso aquele versículo é tão maravilhoso. João vai a um tempo eterno. Né? João, ele dá um salto para a eternidade, antes de qualquer coisa ter sido criada. Então ele diz assim, no princípio era o Verbo. Esse princípio de João não é o princípio de Gênesis. Porque o princípio de Gênesis, o próprio livro diz, Gênese, significa origem, ou criação. Então o livro de Gênesis fala sobre a Gênese, sobre a origem. Mas João não fala sobre a Gênese, ainda. Né? Ele começa o seu evangelho dizendo, no princípio, um princípio antes daquele princípio, da criação de Gênesis. No princípio nada havia, mas era o Verbo. O Verbo havia, porque o Verbo é eterno. No princípio era o Verbo. Então João identifica primeiro o Verbo como alguém junto com Deus. Então ele diz, e o Verbo estava com Deus. Mas ele não para aí.
Ele continua e diz assim, e o verbo era Deus. Então, João, ao mesmo tempo que ele torna essa pessoa distinta, com tanta clareza nesse versículo, porque ninguém pode estar consigo mesmo, não é? No sentido de outra pessoa. Eu posso estar comigo mesmo no sentido de mim mesmo, mas não no sentido de um outro, não é? Se alguém perguntar assim, onde que você estava? Você fala assim, eu estava comigo mesmo, não é? É uma resposta que você pode dar, só que ela não significa nada em termos de companhia, não é? Então, quando João diz assim, o verbo estava com Deus, ele identifica o verbo como alguém separado. Ele individualiza o verbo. Mas para que essa individualidade não implique em separação, porque essa individualidade do verbo não é separação, ele é alguém distinto em Deus, mas ele é Deus. Então João continua dizendo assim, e o verbo que estava com Deus era Deus. Então ele nos coloca num mistério insolúvel para a mente humana, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? Algo então que extrapola o nosso entendimento. Algo que realmente não é para entendermos, é para crermos. Né? Como é a natureza de Deus. Um único e indissolúvel Deus. Mas existindo, subsistindo em três gloriosas pessoas, que fluem então uma para a outra e que vivem em um eterno relacionamento de plenitude, glória e comunhão. Assim a Trindade é descrita na Bíblia. Então, nós começamos a considerar na reunião passada essa posição do Logos, ou do Verbo, já que ele é a segunda pessoa da Trindade. Né? A primeira é o Pai, que tem então como a sua característica individual e pessoal o fato de não ter sido gerado. O Pai não foi gerado. Essa é a característica individual que só o Pai possui na Trindade. Só o Pai não é gerado. O Filho é gerado. Essa é a característica que singulariza o Filho. O Filho é o Filho, ele foi gerado. Mas isso não implica em criação, porque o conceito é de geração eterna. A nossa analogia com a geração natural só serve para nos ajudar a ter um vislumbre, não é? Quando uma mulher gera um filho, o filho a partir daquele dia começou a existir. Não é simples? Antes daquele dia o filho não existia, não é? Então esse é o conceito simples, temporal, natural, humano, não é? Agora, irmãos, na eternidade esses conceitos não são assim. Agora, como que Deus ia explicar isso para nós? Como que Deus ia dizer assim, olha, esse é o meu filho unigênito? Como é que ele ia falar? Que palavras que ele ia usar? Ele ia usar as que ele usou, não é? Nós teríamos que transportar a nossa ideia de geração natural para a ideia de geração eterna, não é? Mas então nós temos que eliminar o tempo. Então quando nós dissemos que o Pai gera o Filho, não implica em criação, porque não está no tempo. Uma geração eterna. É claro que você não entende isso, e nem eu. Mas essa é a verdade bíblica. É uma geração eterna. O Pai gerou o Filho. Isso não implicou em criação, mas sim em geração. E essa geração fez com que o Filho fosse uma pessoa singular, que pudesse ter comunhão com o Pai, que era outra pessoa, mas os dois são um Deus. Deus tendo comunhão com Deus. O Pai Deus, o Filho Deus. Não é? Então esse conceito extrapola o nosso entendimento, mas é o conceito mais glorioso de toda a Bíblia. Nós dissemos para os irmãos uma frase de Martin Lloyd-Jones, né? Aquele grande homem de Deus. Ele disse o seguinte, que a revelação da Trindade, ela é o conceito mais estonteante a respeito de Deus em todas as Escrituras. Não há nenhuma verdade mais estonteante na Bíblia do que a verdade da Trindade. Ele diz que o simples fato da revelação bíblica a respeito da Trindade é uma das provas, vamos colocar entre aspas, da inspiração das Escrituras, porque homem nenhum podia conceber isso. Isso foge da razão, da imaginação humana. O próprio conceito da Trindade extrapola o entendimento humano, porque é divino, é um conceito divino. Deus triuno. Triuno. Pai, Filho e Espírito. Um único e santo Deus. Né? Então nós temos visto alguma coisa sobre o Filho, que é a segunda pessoa da Trindade. Quem é o Filho? O que nós vimos até agora? Só para relembrarmos. Nós vimos que o Filho na Bíblia, ou Logos na Bíblia, o Verbo, esse nome Logos ou Verbo, ele é usado em primeiro lugar
para falar da relação do filho com o pai e não com a criação. A gente vai ver, talvez ainda na outra reunião, não hoje, o lugar do verbo com relação à criação. Existem textos em Colossenses e em Efésios maravilhosos, mostrando que tudo que Deus fez, Ele fez por meio do Filho. E fez para o Filho. A gente ainda vai ver isso. Mas essa palavra logos, ela não está relacionada em primeiro lugar ao que Deus fez, então, através do Filho. Essa palavra logos, ela tem uma relação, em primeiro lugar, com o próprio Pai. O Filho é o logos do Pai, antes de ser o logos através do qual Ele criou. Não é? A gente leu o Evangelho de João, se você prestou atenção ali na reunião passada, João capítulo 1, ele diz assim, então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois aparece de novo a palavra princípio, você lembra que nós compartilhamos isso? Aparece segunda vez, abra no Evangelho para você ver, João 1, versículos 1 e 2. Versículo 2 aparece de novo, no princípio, ele estava no princípio com Deus. A segunda vez que aparece essa palavra, não é mais aquele princípio fora do tempo, princípio no tempo, quando então as coisas foram criadas. Então, antes de todos os tempos, lá naquele princípio eterno, vamos chamar assim, o verbo é Deus estava com Deus. Agora, quando do princípio da criação de todas as coisas, o verbo foi quem criou todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus, verso 2 de João capítulo 1. Aí o verso 3 diz assim, todas as coisas foram, o quê? Feitas, criação, né? Feitas, criadas, por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora a relação do verbo, ou do logos, né, com a criação. Versículos 2 e 3. Mas no versículo 1, não. No versículo 1 é a relação do logos com o Pai, antes da criação. Então o que ele é para o Pai? Vamos entender agora essa palavra logos. O que o Filho é para o Pai antes de toda a criação? Ele sempre é para o Pai. Ele é o canal, o meio da expressão de tudo que o Pai é. Esse é o sentido da palavra logos relacionado com o Pai. Irmão, se o Pai, através do logos, não tivesse criado nada, o logos continuaria logos. Não é? E o que ele é então? Verbo. O verbo estava com Deus. O que ele é nele mesmo? Ele é o meio da expressão do Pai. O Pai não pode ser visto a não ser nele. Então, pensa um pouquinho nisso. Quando nós olhamos para a Trindade Santa, você nunca pode imaginar ver três deuses. No sentido de expressão, agora não estou falando no sentido de essência, mas no sentido de expressão. Quando nós olhamos para a Trindade, nós temos um foco na Trindade. Queria que você guardasse isso, porque esse é o sentido da palavra verbo aí, logos. A Trindade tem um foco. Foco da Trindade não é o Pai, foco da Trindade não é o Espírito Santo, o foco da Trindade é o Logos. Não que o Logos seja a pessoa mais importante da Trindade, porque não há hierarquia de pessoas na Trindade. Os três são Deus, e são um único Deus. Mas o Logos é aquela pessoa, dentre as três, que é o meio através do qual Deus se manifesta. Então, toda manifestação de Deus, toda expressão de Deus se dá através do Logos, né? A própria palavra no original, no grego, logos, significa a expressão da mente, a expressão do coração, né? Então nós podemos dizer que toda a vontade de Deus, a mente de Deus, os propósitos de Deus, as intenções de Deus, o coração eterno de Deus, tudo isso foi colocado no logos. É no logos que aquilo se expressa. Ninguém poderia conhecer a mente de Deus, vontade de Deus, o amor de Deus, né? Graça de Deus, pensamento de Deus, senão no logos, né? Ele é o canal de expressão de Deus. Então, a primeira relação do Filho, meus irmãos, é com o Pai. Temos que começar a ver por aí. E não é um detalhe à toa, porque se você ler os Evangelhos, você vê muito disso. Muito. O próprio Deus fez questão de que isso ficasse claro quando da encarnação do Senhor, de forma muito nítida, pelo menos por 2 vezes. Quando os céus se abriram, no batismo do Senhor Jesus e 3 anos depois no Monte da Transfiguração. Jesus queria que isso ficasse muito claro. Este é o meu Logos, meu Filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer. 2 vezes quando o Senhor estava em carne.
né? Testificando que ele é o Logos. Ele não foi diminuído pela encarnação. A gente vai ter tempo de avaliar a beleza disso. Ele não foi diminuído. É por isso que a cruz é tão tremenda, é tão gloriosa, porque quem estava lá era o Logos. Ele não foi diminuído pela encarnação, em nada. Esse é o meu filho, em quem me comprazo. Isso não é verdade só na encarnação, isso foi verdade em todas as eras. Nós vamos ver hoje alguns textos de João 17, Jesus orando naquela oração sacerdotal. Você vai ver a beleza daqueles versículos, mostrando a alegria, o prazer, a comunhão, a glória do relacionamento eterno que sempre houve entre o Pai e o Filho, independente de qualquer coisa ter sido criada. A criação não tem nada a ver com isso, nem nós temos nada a ver com isso. O Pai sempre se alegrou no Filho e amou o Filho. O Pai sempre viveu para o Filho viveu para o Pai. Eles fluíam um para o outro em um relacionamento eterno de glória, prazer, alegria, completação. Eles não precisavam de nada e nem de ninguém. Se nós não virmos Deus assim, nós já começamos errado. Nós começamos a entender um Deus com necessidades. Deus precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, precisava criar, precisava redimir. Ele não precisava de nada. Tudo o que ele fez foi para que essa glória singular dele pudesse ser compartilhada por seres, então, criados pela graça e pelo amor dele. Não é? E depois redimidos pela mesma graça, pelo mesmo amor. Privilégio nosso. Não muda nada nele. Nós temos que começar por aí, não é? Porque se nós começarmos errado, quanta confusão. Nós achamos que Deus nos deve alguma coisa, né? Que Deus está amarrado conosco por qualquer motivo, que Ele criou o homem, então Ele tinha que redimir o homem. Deus fez tudo o que fez porque Ele é o que Ele é. Ele não fez por nenhuma necessidade, por nenhuma compulsão externa a Ele mesmo, só por uma compulsão interna dele mesmo. Ele é amor. Então Ele quis repartir isso com seres criados. Anjos, querubins, serafins, arcanjos, homens. Né? Ele quis repartir isso com seres inteligentes, com seres criados. Mas Ele fez isso porque Ele quis fazer. Nada o compeliu a isso, senão a natureza dele mesmo. Nós temos que começar por aí. E como que Ele fez? Pelo Verbo, pelo Logos. Esse é assunto para a próxima reunião. Por enquanto a gente vai entrar em outros detalhes aqui a respeito do Verbo ou do Logos. Presta atenção nesse texto de 1 João, que nós acabamos de ler. Irmãos, olha com que clareza esse versículo diz que o nosso Senhor Jesus é Deus, é o Deus eterno. Olha como que João começa agora a primeira epístola, da mesma maneira que ele começou o Evangelho. Né? O que era desde o princípio. João gosta dessa palavra, princípio. Né? Ele começou a epístola da mesma maneira. O que era desde o princípio. Então essa expressão tem relação com o que ele falou no Evangelho. No princípio era o Verbo. Então o que era desde o princípio? O Verbo. Não é? João, o mesmo autor da epístola, é o autor do Evangelho. Se ele quiser ser coerente com ele mesmo, então o que era desde o princípio? O Evangelho vai responder, no princípio era o Verbo. Não é? Só que agora ele está destacando aqui de uma forma especial, com outras palavras, o que ele também faz no Evangelho, né? Que esse Verbo eterno, esse Logos, ele se encarnou. E quando ele se encarnou, então ele revelou para nós, de uma forma absoluta, completa, magnífica. A expressão que ele usa para falar isso é a expressão unigênito, único gerado. Ele está dizendo, não tem ninguém igual a ele, ninguém nascido de mulher pode ser igual a ele. Lembra da comparação que nós citamos aqui da reunião passada de João Batista? A Bíblia diz que João Batista é o maior homem nascido de mulher. Ninguém foi maior que João, Jesus falou. Por que Jesus falou isso? Porque João Batista foi o precursor dele, Jesus, o Verbo eterno, Logos, não é? E João falava assim, vem aí alguém depois de mim. Eu vim antes, mas ele é quem tem o quê? A primazia. Aí João explica assim, porque ele já existia antes de mim. Olha o que João está falando, irmãos. Ele vem depois de mim, mas ele já existia antes de mim. Ele tem a primazia. Ele é alguém do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias. É assim que João fala dele, João Batista. Não é? Então o João agora evangelista está dizendo assim, o que era desde o princípio, esse Verbo eterno, Deus, o Logos, não é? Agora olha para onde que João vai, o que temos ouvido. João dá um passo enorme aqui, não é? Ele vai da eternidade para o tempo, a encarnação.
né? O que era desde o princípio, esse verbo eterno. Ele diz, nós temos ouvido. Privilégio de João, né? E dos outros apóstolos. O que temos visto com os nossos próprios olhos. João está falando assim, nós não vimos simplesmente um homem milagreiro, nós não vimos um homem bondoso, nós não vimos um líder moral, nós não vimos um multiplicador de pães, nós não vimos um ressuscitador de mortos. Nós vimos o Logos. Nós vimos e a nossa mão apalpou o que era desde o princípio. Vamos pensar nisso? Nós sabemos que João, de uma maneira muito especial, né? Ele teve o privilégio de deitar no seio, no peito, né? Desse Logos eterno. Ele foi o único apóstolo que teve esse privilégio, reclinar no seio do Senhor. Isso fala que João, de uma maneira muito especial entre os 12, ele compreendeu o coração de amor e de graça do Senhor. Por isso é que ele escreve essa epístola com essas palavras. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele compreende bem o coração do verbo que é Deus. É por isso que no capítulo 4 ele diz assim, Deus é amor. Porque João foi aquele que reclinou, que tocou, que ouviu o que era desde o princípio. Né? Então ele está colocando isso para nós como um testemunho. Para que o Espírito Santo, irmãos, é para isso que a palavra de Deus serve. A palavra de Deus, muita gente diz assim, isso aqui é o preto escrito no branco. Tudo bem, se quiser ver assim. Né? Agora, a revelação de Deus, as Escrituras Sagradas, elas são utilizadas pelo Espírito Santo. Sem ele, elas nada são. Mas a palavra escrita, ela é a única revelação autorizada do Deus triuno. A única. Não existe nenhuma fora dela. O Espírito Santo usa essa auto-revelação de Deus nas Escrituras para gerar fé no coração dos eleitos, não de todo mundo, porque a fé não é de todos. Paulo já disse isso aos Tessalonicenses. A fé não é de todos. A fé é para ser vivenciada e experimentada pelos eleitos de Deus. Por aqueles que desde a fundação do mundo ele escolheu. Pela sua livre e soberana vontade. Não por mérito nosso. Esses eleitos de Deus, eles vão compartilhar dessa fé. Esses eleitos de Deus, quando lerem a palavra, não vão achar que é preto no branco, não. Eles vão poder ver o Deus vivo através da palavra viva, pela ação do Espírito Santo. Né? Então João deixou esse testemunho para que a fé fosse gerada em nossos corações. João está dizendo assim, o verbo eterno, aquele que é desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. Vejam que vida não é uma coisa. Vida não é nem mesmo uma dádiva de Deus. Vida é o verbo. O verbo é a vida. Quem tem o verbo tem a vida. Quem não tem o verbo não tem a vida. O verbo da vida se manifestou. Nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos. É a vida eterna. Cuidado de novo com essa palavra. João está falando de uma vida depois da morte. Nosso conceito de vida eterna é esse, na maioria das nossas mentes. O conceito de vida eterna que nós temos é uma vida após a morte. Tá certo? Mas não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Vida eterna significa simplesmente uma vida que está além do tempo. Ela não foi criada, ela é eterna, sempre existiu. É uma vida além do tempo, incriada. Então João está dizendo assim, a vida incriada se manifestou, a vida eterna, a qual estava com o Pai. Está vendo? Está se referindo ao verbo. Então o verbo é a vida incriada, é a vida eterna, porque ele é eterno, ele é Deus. Né? Ela estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros. Olha o que João diz. O propósito, né, desse testemunho dele nas Escrituras. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, esse é um outro conceito a respeito do verbo que nós temos que ter bem mantido no nosso coração, né? O verbo, ele é a revelação da vida incriada, da vida eterna de Deus. Ele não foi apenas um líder em nenhum sentido, né, que nós queiramos entender, seja no mais elevado sentido que nós queiramos entender. Ele é o verbo eterno, o verbo da vida.
que foi tocado, apalpado, a vida se manifestou, né? Agora, eu queria passar por mais alguns textos com os irmãos sobre a pessoa, a existência eterna desse verbo. Eu disse para os irmãos em outra reunião que nós iríamos ler um texto muito rico a respeito disso, no Velho Testamento, o que o torna mais interessante ainda. Provérbios capítulo 8. Gostaria que nós abríssemos agora esse texto. Mas eu queria que os irmãos tivessem muita atenção. Que os irmãos prestassem atenção. Deixassem que o Espírito de Deus usasse a sua mente. Nossa mente é importante para Deus, né? A nossa fé, ela é também racional, além de espiritual. Então, permita que o Espírito de Deus ilumine a sua mente, para que você entenda. Provérbios capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 22. Antes de ler, eu queria colocar o seguinte, para que seja melhor entendido esse texto. Nós podemos dividir o livro de Provérbios nesse enfoque, a respeito dessa sabedoria que é falada aqui nesse texto, a gente vai ler, da seguinte maneira. Até o capítulo 8, o livro de Provérbios enfoca essa sabedoria eterna, essa sabedoria que, conforme nós vamos ler aqui, é mais do que algo intangível. É uma sabedoria pessoal, personalizada. Salomão, ele veste essa sabedoria de carne e osso. Então, sabedoria aqui não é uma coisa, porque sabedoria é algo impalpável, né? Mas a maneira como ela é apresentada de Provérbios 1 a 8 é uma sabedoria pessoal. Aqui a pessoa é a pessoa da sabedoria. A sabedoria é uma pessoa. A maneira como Provérbios então apresenta, Salomão apresenta até o capítulo 8. E depois do capítulo 9, o livro de Provérbios dividido dessa maneira é muito interessante. A partir do capítulo 9, nós poderíamos dizer que o enfoque é a respeito dos filhos da sabedoria. Se você olhar os primeiros capítulos de Provérbios, o 1 e o 2, você vai ver que é interessante. Quanto a respeito da sabedoria é falado. Se você olhar, por exemplo, o capítulo... Quer ver? Capítulo 1 de Provérbios, abra um pouquinho. Olha o capítulo 1, versículo 2. Provérbios. Aqui diz assim que o autor então é Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, né? Agora o propósito, para aprender a sabedoria, né? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência. Olha agora o versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. O mesmo enfoque aqui que é usado a palavra sabedoria, não é? Olha lá o capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Capítulo 2 de Provérbios. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Olha como a sabedoria é enfocada. Nos 8 capítulos você vai ver isso. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Você vai ver que a sabedoria que ela é mostrada com roupagens pessoais. A sabedoria aqui ela está encarnada, ela é uma pessoa, ela não é apenas um atributo, não. Até o capítulo 8 você vai ver isso. Versículo 6 aí do capítulo 2. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Todos esses textos, então até o capítulo 8 você vai ver esse único enfoque. Agora abra lá no capítulo 8, versículo 22 e presta atenção agora. O que é falado sobre a sabedoria aqui em Provérbios 8? Você vai ver que lindo texto, é o único texto no Velho Testamento, o único, que mostra então que essa sabedoria é uma pessoa eterna que estava com Deus. É exatamente a descrição que João dá no seu Evangelho e na sua Epístola. Então, aquele logos, ou verbo, que é chamado assim lá no Novo Testamento, aqui em Provérbios 8 é chamado de sabedoria. É a mesma pessoa. E mostrado de uma maneira linda, com detalhes que nem o Novo Testamento mostra. Vamos ler o texto. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início de sua obra. Irmão, não precisa ler nenhum versículo mais para dizer que a sabedoria aqui é personificada. Não é? É uma pessoa que está falando, de outra. Então a sabedoria está falando assim, o Senhor me possuía no início da sua obra. Ela é uma pessoa. Não é? Porque um atributo não fala. Tá certo? O Senhor me possuía no início de sua obra. Criação, como nós vimos lá. Porque o verbo é o Criador. Por ele Deus criou todas as coisas. Mas olha o que fala na próxima frase. Antes de suas obras mais antigas. Está vendo?
Então a sabedoria aqui é uma pessoa, ela está personificada, né? A sabedoria é uma pessoa eterna que estava com Deus antes de qualquer coisa ter sido criada. Aonde que fala isso no Novo Testamento? João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Lembra de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30? Ele diz assim: vós sois dele, ou de Deus, em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Aí ele diz assim, que se nos tornou da parte de Deus em... Você lembra do versículo? Sabedoria. E justiça, e santificação, e redenção. Então quem é Jesus? Jesus é essa sabedoria eterna que é descrita aqui em Provérbios, encarnada. Né? Então ela é maravilhosamente descrita nesse texto, a gente vai ver até o versículo 31. O Senhor me possuía no início de sua obra, e antes de suas obras mais antigas. Olha o versículo 23, irmão. Desde a eternidade fui estabelecida. Que maravilhoso esse versículo, não é? Ele faz a mesma coisa que João, ele dá um pulo para trás do tempo, ele está dizendo, olha, antes de qualquer coisa ter sido criada, eu já estava estabelecida na presença de Deus, a sabedoria, não é? Ou o Verbo, Cristo, desde o princípio, antes do começo da terra. Está vendo que é a mesma linguagem lá do Novo Testamento? Antes de haver abismos, eu nasci. Segundo o original hebraico, tem um detalhe aqui interessante. As duas menções nesse texto, versículo 24 e versículo 25, a última palavra do versículo 25 também, eu nasci, de novo, duas vezes, eu nasci, 24, 25. Segundo o original hebraico, a palavra é fui gerada. Isso é interessante, porque não implica então em criação, não é? É aquele conceito de geração eterna. Desde o princípio eu fui estabelecida, né? Antes de haver abismos, eu nasci, ou, de uma forma mais literal, eu fui gerada. Essa sabedoria, então, é aquela sabedoria gerada eternamente, né? Por Deus. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci, de novo, né? Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Eu, só uma pessoa pode falar assim, né? Então os irmãos vejam que a sabedoria aqui é o verbo do Novo Testamento. Porque só há uma pessoa eterna com Deus, é o verbo de Deus, ninguém mais. Né? Tudo mais é criado, é criatura, é criação. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Não diz eu nasci. Quando ele preparava os céus, eu nasci. Nada disso. Porque ele é antes de todas as coisas. Não é? Quando o Senhor preparava os céus, aí estava eu. Aí o que o verbo ou a sabedoria estava fazendo lá? Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, então o Senhor está fazendo. Está estabelecendo fontes do abismo, firmando as nuvens, traçando o horizonte, preparando o céu, o Senhor está fazendo. E versículo 29 diz assim, quando ele fixava ao mar o seu tempo, para que as suas águas não ultrapassassem seus limites, quando compunha o fundamento da terra, versículo 30, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Está vendo? Então a linguagem aqui traz aquela ideia que complementa, né, a visão do Deus triuno. O Senhor está fazendo, mas está fazendo através da sabedoria, porque Ele está dizendo, eu era o seu arquiteto. Né? Eu era o seu arquiteto. Ele fazia através de mim. Eu era o seu arquiteto. Dia após dia eram as suas delícias. Veja só. O Senhor Jesus, o verbo Logos, aqui a sabedoria, mesma coisa. Né? Ele não é apenas o arquiteto de Deus. Lembra que eu já coloquei isso aqui no início? Do compartilhar? O Logos, ele não tem relação com o Pai apenas no sentido de ser aquele por meio de quem o Pai criou. Mas o Logos tem relação com o Pai no sentido de ser as delícias do Pai. Isso está nesse versículo aí. Olha como esse versículo é lindo. Então está dizendo que esse Logos, essa sabedoria, esse verbo, ele não é só o arquiteto, o criador, o agente da criação. Antes de ser isso,
ele já era, sempre foi, sempre é, as delícias do Senhor. Por isso que quando ele estava então encarnado, os céus se abriram 2 vezes. Este é o meu filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer. Eu era as suas delícias. Folgando perante ele em todo o tempo, ou regozijando. Então mostra aquele prazer, né? A plenitude do relacionamento do Deus triuno. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Lindo versículo também, não é? Sabe o que esse versículo está dizendo? Está dizendo que Deus, através da pessoa do Verbo, que é a sabedoria de Deus, por meio de quem Ele criou todas as coisas, Ele tinha prazer em tudo que Ele criou. Por isso que quando você lê Gênesis, você vê todos aqueles dias de restauração ali, no final de todos eles, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. E quando o homem é criado, e viu Deus que isso era muito bom. Né? Porque Deus, na pessoa do Verbo, Ele estava encontrando suas delícias entre os filhos dos homens. Ele estava dando o privilégio para os filhos dos homens partilharem com Ele do que Ele é. Sua glória, seu amor, sua santidade, seu caráter mesmo. Né? Achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Até aí. Então os irmãos vejam que é um texto magnífico no Velho Testamento, trazendo luz para nós sobre a expressão de João, do Verbo. Né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando você lê esse texto aqui, não parece que você está lendo João? Não parece que você está lendo o Evangelho? Porque um único e mesmo Espírito inspirou tanto Salomão quanto João para falar sobre o mesmo Verbo. Né? A glória, a beleza, a singularidade do mesmo Verbo. Como sendo o Criador, mas não só isso. Como sendo o prazer, a alegria, né, do coração do Pai. Então, são 2 textos muito preciosos, né? Esse de Provérbios e aquele do Evangelho de João. Outro texto que eu queria examinar com os irmãos por hoje é João 17, aquela oração sacerdotal. Queria ver com os irmãos mais alguns versículos nos quais o próprio Senhor Jesus fala dele mesmo, quem Ele é, e fala assim com uma intimidade, né? Não vista em nenhuma outra passagem da Bíblia. Os estudiosos das Escrituras chamam João 17 de o Santo dos Santos da Bíblia. João 17 é o Santo dos Santos da Bíblia. Sabe por que é o Santo dos Santos da Bíblia? Porque em João 17, nós estamos vendo o Verbo eterno, agora encarnado como homem, à beira da cruz, pouco tempo antes da cruz, uma semana antes. E Ele está desfrutando como homem, aquela comunhão que Ele sempre e eternamente teve, como Verbo, aquele que a gente leu lá em Provérbios, né, que antes do mundo habitável ser criado, eu estava com Ele, eu me folgava perante Ele, eu me regozijava. Né? Então esse que está orando aqui em João 17, é aquele lá de Provérbios 8. Esse imenso Deus, né, esse Verbo encarnado. E ele fala coisas aqui tremendas. Irmão, João teve um privilégio muito grande. Realmente teve. Ninguém registra aqueles discursos do cenáculo senão João. Né? João 13, 14, 15, 16. Só João registra. João realmente teve um privilégio muito especial de falar do coração do Verbo com relação a Deus. Pai e filho. Essa relação tão única, tão singular. Por isso que João é o único evangelista que usa a palavra unigênito. Você não encontra em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Só João usa a palavra unigênito. Porque João está falando dessa relação, unigênito. Né? O Filho amado, o Filho singular. Então vamos ver o que João registrou dessa oração do Senhor em João 17. Olha lá. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. É assim, irmãos, que o Filho e o Pai sempre viveram. Então o que Ele está pedindo para que aconteça ali na história humana dele agora, né?
Esse verbo eterno, ele sempre teve uma história divina. Ele é Deus, tá certo? Mas pela graça de Deus, o verbo eterno passou a ter uma história humana. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E por ele nós fomos redimidos. E unicamente por ele. Não é? Então o verbo teve uma história não apenas divina, mas o verbo teve uma história humana, como homem. E não foi uma história humana fácil, não. Ele teve uma história humana de dores, uma história humana de perseguição, de afrontas, de tentação, do diabo em pessoa, não de um demônio qualquer, mas do próprio diabo, 40 dias no deserto, em jejum e oração. Né? Esse é o verbo de Deus, como homem. Então ele foi tentado, provado, apertado, exprimido como homem, para que ele então, sendo aprovado como homem, pudesse ser o nosso Redentor. Ele não precisava ser aprovado como Deus. Deus já é aprovado. Ele precisava ser aprovado como homem. O homem Jesus precisava ser aprovado. E agora esse homem ora no versículo 17. E esse homem é um homem muito singular. Porque esse homem vai falar coisas que dizem respeito à sua vida humana. Ele vai falar coisas que dizem respeito a que ele veio fazer quando ele saiu do céu. Por que ele não ficou lá? Não é? Por que ele veio experimentar sofrimento? Por que ele veio experimentar dor? Por que ele veio experimentar cuspe dos homens? Por que ele veio nascer numa manjedoura? Não é? Pobre, muito pobre. Por quê? Se ele é o verbo eterno, o criador, o arquiteto de Deus, e tudo aquilo que nós vimos em Provérbios 8. O que ele veio fazer? Então esse homem ora em João 17, mostrando o que ele veio fazer. Ele vai falar sobre a vida humana dele, mas ele fala também sobre a sua vida divina, sobre o que ele é para Deus. Muitas vezes. Por isso João 17 é um capítulo imenso. Irmãos, nós poderíamos passar o ano inteiro estudando esse único capítulo. Todas as reuniões. 52 mensagens sobre João 17. E nós não esgotaríamos esse capítulo. João 17, então versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. A hora. Foi isso que ele veio fazer. A hora. Né? A hora desse homem é a hora da cruz. Ele se encarnou para isso. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Essa é a norma de vida do Deus eterno, do Deus triuno. Esse é o relacionamento que o Pai e o Filho sempre tiveram. O Pai vive para o Filho vive para o Pai. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. Então ele pede a mesma coisa agora que ele é um homem. Você vê a beleza disso? Ele pede a mesma coisa agora que ele é um homem, que ele se fez carne e habitou entre nós. E se fez carne não por um processo de geração natural. Importante você ver isso, porque ele não é um homem comum. Ele não é um homem comum, ele não tem pai humano. Ele foi gerado sobrenaturalmente. O Espírito Santo atuou então naquele ventre de Maria. Em Hebreus diz isso: um corpo me formaste, um corpo me preparaste. E a Virgem concebeu. A Virgem concebeu, isso é um sinal. A Virgem concebeu, né? Esse é o sinal de Deus, de que aquele homem, então, é um homem especial, não é um homem qualquer, né? A gente vai ver isso depois quando nós estudarmos um pouquinho sobre a encarnação. Então ele diz: glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. O Filho agora não é só humano, o Filho agora, não é só divino, aliás, o Filho agora é humano também. Então ele tem que orar, não é? Ele não precisa orar como verbo. Mas agora não tem jeito de se separar. Parte dele é Deus, parte dele é homem. Tantos por cento é Deus, tantos por cento é homem. Ele é uma pessoa, Deus, homem. Como homem ele precisa orar, porque ele é homem verdadeiramente. Como homem ele precisa jejuar. Como homem ele vai sofrer dor, tentação, afrontas. Como homem ele precisa ouvir a Deus e discernir a voz de Deus. Como homem ele tinha uma vontade própria, santa, mas que ele mesmo a quis negar, em busca da vontade de Deus. Ele diz assim: eu fui enviado à terra não para fazer a minha vontade. Irmãos, a vontade dele era santa, não é? Ele é um homem sem pecado. E ele falou: eu não fui enviado à terra para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como homem ele precisou buscar essa vontade, se entregar a essa vontade. Então, como homem ele precisa orar assim: glorifica teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como ele conferiste autoridade sobre toda a carne. Ele sabe quem ele é, está vendo? Ele sabe. Jesus não é ignorante da identidade dele, não. Ele sabe que ele tem autoridade sobre toda a carne, que ele é Deus, o Filho de Deus. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne.
a fim de que ele, o Filho, está falando dele mesmo, ele conceda a vida incriada, como a gente viu, né? A vida eterna, aquela vida que só Deus tem. É uma vida que não tem começo, não tem fim. Vida eterna, vida incriada. O Filho está dizendo assim, eu vou conceder essa vida incriada a todos os que tu me deste. Olha a oração do Senhor. Tamanho, imensidão. Não é? Todos os eleitos, todos aqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo e confiou-os para mim, para que eu os guardasse e morresse por eles. Não só esses que estão aqui, ele vai falar no final da oração em João 17, mas aqueles também que um dia ainda vão nascer, já foram escolhidos e separados por ti, que vierem a crer em mim, ele diz, por intermédio da sua palavra. Ele ora pelos discípulos mais imediatos e ele ora pelos discípulos remotos, que estavam tão distantes, que não tinham nem nascido ainda, como nós, por exemplo, que viríamos 2000 anos depois dele. Ele também orou por nós nessa oração. Porque ele não está preso ao tempo. Ele não está preso ao tempo. Não é? Ele vê os filhos de Deus com uma visão eterna. Ele nos via muito antes de tudo ter sido criado. Então ele ora por nós muito antes de nós termos nascido. Mas vamos continuar aqui. A fim de que o Filho conceda a vida eterna, ou a vida de Deus, a vida incriada. No grego, no original, é zoé. Quando fala da nossa vida da alma, se a palavra usada no original é psique, né? Vida da alma. Mas quando se usa essa palavra zoé, se refere à vida divina, incriada, é a palavra que aparece aqui. Para que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste, não ao mundo todo, mas a todos os eleitos. E a vida eterna, o que é essa vida incriada? Como é que se adquire essa vida? Conhecendo a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É assim que se participa dessa vida. Só tem um caminho. É conhecendo o único Deus verdadeiro através de Jesus Cristo, o seu unigênito. O único através do qual esse Deus verdadeiro pode ser revelado. Por isso ele é chamado de unigênito. O único que o Pai gerou. O Pai não gerou ninguém mais. O Pai só gerou a Ele. E o Pai só pode ser conhecido nele. E ninguém pode vir ao Pai senão por meio dele. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Foi isso que Ele falou a respeito dele. E quem vê a Ele, vê o Pai. Né? Esse é o verbo de Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Presta atenção agora. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 5, agora. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Está vendo? Quem é esse que está orando? É o Deus homem. Agora ele está falando do aspecto divino desse relacionamento. Ele está dizendo, Pai, glorifica-me como homem, teu filho, com aquela glória que eu sempre tive junto de ti antes que houvesse mundo. Né? Ele não mudou de personalidade, não. Ele continua o mesmo, é o verbo. Mas é o verbo que se fez carne. Agora ele é também homem. Também homem. E as implicações disso são tão maravilhosas, irmão. A gente vai ter tempo em outras reuniões para partilhar isso. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Toda oração, então, como eu disse, ele vai fazer isso. Ele fala da relação como homem e da relação como Deus. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Manifestei o teu nome, porque Deus só pode ser visto por meio dele. Né? Ele é o unigênito. Eram teus. Foi o Pai, então, quem escolheu essa grande família de filhos. Nós e todos os santos, né? De todas as eras. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Claro que num contexto imediato, e está se referindo aqui aos discípulos, aos 12. Né? Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. Olha as expressões que ele usa. Né? Os irmãos vejam que não é a expressão de um homem simplesmente. Né? É a expressão de alguém divino mesmo. Saí de ti. É assim que ele mostra como é que ele entrou no mundo. Né? Saí de ti. Quer dizer, algo completamente sobrenatural. Né? Como foi o seu nascimento.
e eles creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Jesus não é universalista. O universalismo é uma heresia. O universalismo diz assim que Deus é bom, Deus é amor, Deus é absolutamente bondoso. Então ele não vai suportar que seres criados por ele padeçam sofrimentos no inferno. Então no final das contas ele vai salvar todo mundo. Porque Jesus morreu por todo mundo. Isso é universalismo, isso é heresia. Nem o próprio Senhor Jesus rogou pelo mundo todo. Ele rogou pelos que estavam no coração do Pai desde os tempos eternos. Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. Tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Versículo 10, mais uma vez ele vai para o lado eterno do relacionamento. Todas as tuas coisas são minhas, todas as minhas coisas são tuas. Olha, irmãos, quanto o capítulo 17 de João fala da beleza desse relacionamento. Do Pai com o Logos, com o Verbo, né? Esse que é o seu prazer, as suas delícias. Ele fala tanto desse relacionamento eterno aqui. Por isso que esse capítulo é chamado de o Santo dos Santos da Bíblia. Esse capítulo tinha que ser conhecido de cor por todos nós. Está o valor desses versículos. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. De onde ele veio, né? Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então ele ora para a unidade dos crentes, daqueles que realmente creem no Senhor. Não é a unidade de tudo quanto é tipo de fé, não é ecumenismo, mas ele ora pela unidade dos santos, dos crentes, daqueles que creem no seu nome, né? Para que todos sejam um. Por que ele ora nesse sentido? Nós já falamos no início para os irmãos, né? A teologia, a compreensão então da vida, da existência da natureza de Deus, nos dá uma visão correta da cristologia, da soteriologia, da salvação e da eclesiologia, da doutrina da igreja. Então a unidade da igreja, ela é verdade, ela é derivada da unidade de Deus. Deus é um, então a igreja deve ser uma. Todos, o Pai, ele é o foco, o Filho, ele é o foco de atenção do Pai. Então o Filho, ele é o foco de atenção da igreja. E em torno dele a igreja é uma. E apenas em torno dele. Não apenas de um regulamento, de uma norma, de encíclicas, né? Ou de normas dessa ou daquela natureza. A igreja é uma em torno de uma única pessoa e um único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Não é? Então, ele ora a respeito dessa unidade. Uma unidade derivada da Trindade. Olha o versículo 12. Quando eu estava com eles, a gente vai ler esse capítulo até o final e a gente termina por hoje. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Irmão, olha o que ele está falando no versículo 12. Ele estava entre eles ainda. Não estava? Mas ele está usando a palavra no passado. Quando eu estava com eles. Você está percebendo bem? Porque a partir dali, ele não tinha mais contato pessoal com os discípulos. Se você abrir no capítulo 18, você vai ver o que acontece. Ele é preso no Getsêmani, quando ele é traído por Judas. E depois que ele é preso, ele é levado diante do Sinédrio, do sumo sacerdote, e daí ele vai para a cruz. Então ele já usa o verbo no passado, porque ele sabe muito bem para que ele veio. E ele já falou no início do capítulo, Pai, é chegada a hora. Então agora ele ora no passado. Quando eu estava com eles, agora meu ministério com eles acabou. Eu revelei teu nome, eu revelei teu amor, tua graça. Eu sei que eles se sentirão órfãos. Ele já tinha falado isso para eles, não é? E foi o que eles sentiram quando o Senhor partiu. Então o Senhor agora se coloca, irmãos, naquele único relacionamento que permanece. Os discípulos vão e vêm. Mas o seu relacionamento com o Pai é eterno. Esse não vai e vem. Então ele coloca o verbo no passado. Eu os guardei no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Se refere a Judas, é claro, né? Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. A gente vai entender melhor esse versículo 13 quando a gente compartilhar sobre a encarnação. Porque sem ter a visão correta da encarnação, esse versículo aqui até fica complicado. Os discípulos não deviam ter entendido isso de jeito nenhum, que o Senhor falou. Dizendo, nossa, mas
João diz assim, ele é o verbo da vida, a vida se manifestou, nós apalpamos, nós temos isso, nós estamos com o verbo de Deus entre nós, encarnado. Agora ele diz que vai para o Pai e quer que a gente tenha alegria, quer que a gente tenha gozo, mas alegria como? Não é? Se o nosso Senhor, o nosso Mestre vai partir. Então, só quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, 50 dias depois da morte do Senhor, é que eles puderam entender o que o Senhor queria dizer. Porque quando o Espírito Santo desceu, então ele colocou esses discípulos, né, numa relação muito mais elevada com Deus do que eles tinham antes, tendo Jesus do lado deles. Antes eles tinham Jesus, o Verbo, do lado. Depois que ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, então o Espírito Santo desceu como Deus, uma pessoa divina, para habitar em nós, para nos dar comunhão com o Pai e com o Filho, como ele falou. Então eles puderam ter o Filho dentro deles, e não mais do lado deles. Então é por isso que ele escreve no versículo 13, eu vou para junto de ti e falo isso no mundo para que eles tenham o meu gozo completo. Só que eles não podiam entender como que isso ia acontecer, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Meu irmão, essa é uma realidade daqueles que seguem o Verbo, aqueles que são habitados pelo Verbo. A inimizade no que toca então às questões da fé. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter certo nível de amizade com pessoas que não têm o Senhor. Creio que podemos e devemos ser bênçãos para elas. Mas, quando a coisa toca a fé, toca a essência, toca a revelação cristã, toca a forma de vida de um cristão, decorrente então dessa revelação, irmãos, a inimizade é total. O mundo nos vomita, como aquele peixe vomitou Jonas. Né? Literalmente. Porque a norma de vida dos filhos do Cordeiro, aqueles que nasceram através do Verbo, não tem nada a ver com o mundo. Por isso que o Senhor se separa de uma forma tão clara aqui. Não rogo pelo mundo, eles não são do mundo, eu os tirei do mundo, eu os enviei ao mundo, para eles serem bênção para o mundo, mas o mundo vai os odiar. Não é? Então os irmãos vejam que o que esse Verbo de Deus cumpriu por nós na cruz, nos colocou numa relação intensa com Deus, que é cheia de implicações. Uma relação que implica, sim, em sofrimento, sim. Uma relação que implica, sim, em você não ser aceito em certos ambientes. Uma relação que implica, sim, em você ser marginalizado de certa forma, entre certos círculos, por certas pessoas. E se você não pagar esse preço, você não demonstra a realidade de que foi salvo pelo Verbo. Porque uma das implicações mais evidentes de uma vida cristã é o ódio do mundo. É claro que isso pode se manifestar em diversas esferas e diversos níveis, como eu já falei, mas é um fato. Você pode, de certa forma, ter até uma amizade com alguém do mundo, desde que as questões essenciais não sejam tocadas. Quando as questões essenciais são tocadas, divisão na hora. Né? Porque a vida derivada de um não é a vida derivada de outro. Né? A vida do mundo não é a vida de Deus. O coração do mundo não é o coração de Deus. Então, o Senhor Jesus também está falando sobre essa relação. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Se nós oramos então a Deus agradecendo pelo privilégio de termos a sua palavra, não é? Em nós implantada, nós somos regenerados por essa palavra, uma palavra incorruptível, eterna, nós devemos saber que não há só esse lado na questão da palavra. Na questão da palavra há um outro lado, que é o lado do ódio derivado da palavra. E se você carrega a bênção derivada da palavra, você deve carregar o opróbrio. Não tem jeito de carregar metade só. Né? Recebemos os dois como dádivas. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Irmãos, é uma oração cheia de encargo do Senhor, não é? Quem de nós consegue ler essa oração sem, espiritualmente, perceber o encargo do Senhor Jesus? Né? Eles não são do mundo, como também eu não sou. 2 vezes ele falou isso. Né? Tão separados do mundo quanto o próprio Verbo de Deus. Santifica a verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está vendo? Deus não nos chama para viver apartados do mundo, mas para vivermos no mundo. O problema não é vivermos no mundo como cristãos. O problema é o mundo viver em nós como cristãos. Essa é a questão.
né? Porque nós somos enviados ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Todos os santos, de todas as épocas, né? Inclusive nós. Ele é o nosso intercessor. É aquele que roga por nós. E ele faz isso não só como o Deus ressuscitado, como diz Hebreus. Ele está sentado diante de Deus e intercede por nós, nessa esfera ressurreta. Mas ele intercedeu por nós na esfera humana também. Está registrado aí na Bíblia. Né? A fim de que todos sejam um, para que a unidade da igreja em torno de Cristo não seja quebrada. Paulo fala em Efésios 4, para que nós aprendamos a nos suportar em amor, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, andando em mansidão, em paciência uns com os outros, em amor, não é? Para que a unidade não seja quebrada, porque isso desonra o que o Senhor fez na cruz, né? A fim de que todos sejam um. Agora olha lá que ele vai de novo para o lado divino do relacionamento. Olha lá no verso 21. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Está vendo? Ele vai de novo para o lado eterno do relacionamento, né? Como eu em ti, como tu em mim, sejam eles em nós. Como que é ele no Pai e o Pai nele? Como que é? É um relacionamento pleno de habitação e comunhão, um no outro. Né? Ele ora para que a igreja então venha a participar disso. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a unidade da igreja, uma unidade poderosa, convicta, em torno de Cristo, é o maior testemunho para o mundo, no sentido então de evangelização. A unidade da igreja. Irmãos, esse foi o maior testemunho que impressionou aqueles políticos do primeiro século quando a igreja era perseguida, você sabia? Um imperador romano, vendo os cristãos morrerem daquela maneira, arrebentados, trucidados por feras, por fogo, de tudo quanto é jeito que nós podemos imaginar, degolados, arrastados, amarrados a lombos de animais ferozes para serem puxados pelas praças públicas. Um dos imperadores romanos, vendo os cristãos morrerem daquela maneira, confessando o nome de Cristo, que Jesus é o Senhor, e não confessavam que César é o Senhor, um imperador romano diz assim: esses cristãos sabem morrer. E esse mesmo imperador disse mais. Ele disse assim: como se amam esses cristãos. Como se amam esses cristãos. Então, eles viam aquela morte em massa. E eles viam aí um irmão protegendo o outro. Eles viam pessoas, mulheres, por exemplo, que eram condenadas então pelo nome do Senhor à morte, podiam entregar os seus filhos para que o restante da comunidade cristã cuidasse dos seus filhos, já que elas iam ser martirizadas na arena. Elas entregavam os seus filhos à comunidade cristã, para que fosse cuidada por outros irmãos e irmãs. E eles estavam vendo todo aquele testemunho. E esse imperador disse assim: como se amam esses cristãos. Irmãos, hoje o nosso testemunho, ele não tem nem sombra dessa realidade, como igreja, nem sombra. Esse é um dos motivos que o mundo não crê, porque de palavra o mundo está cheio. De vamos ser um, vamos pregar unidade, isso o mundo está cheio. Né? Na medida da nossa vida de união com Deus em Cristo, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo veja a nossa unidade perseverante, o nosso amor firme, inquebrável, um elo de compromisso uns com os outros. É isso que o mundo precisa ver. Né? As comunidades cristãs hoje parecem comício político. Cada comício tem gente diferente para ouvir. Né? O palestrante é o mesmo, o auditório muda. A igreja não é partido político, comício político. A igreja é um corpo de santos que são um, até a morte. Né? Eu neles e tu em mim. Aliás, versículo 22 ainda, né? Eu lhes tenho transmitido a tua glória. Olha lá de novo, o lado eterno da união, olha, versículo 22. Que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Aquela glória, então, que ele teve com o Pai, sempre teve, né? Ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade.
A unidade, então, não é alguma coisa automática, né? Ela foi criada, estabelecida pelo Espírito Santo, mas a unidade ela é aperfeiçoada. A unidade do Espírito é um fato que a igreja desfruta simplesmente por ser igreja. Há um só Espírito em todos nós, né? Então a unidade do Espírito é um fato, mas a unidade da fé é um processo. Paulo fala sobre as duas em Efésios 4. A unidade do Espírito é um fato, mas a unidade da fé cresce, ela é aperfeiçoada, né? Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. A unidade é prova de amor, tá vendo? Unidade é prova de amor. Unidade com Deus, unidade em Cristo, não é? Unidade uns com os outros. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Olha lá de novo o lado eterno. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Então o filho tinha essa glória por causa do amor do pai, porque o pai amava o filho, então toda a glória ele conferiu ao filho, né? E ele está dizendo que ele deu essa glória para a igreja, distribuída entre muitos santos. Na medida então que eles forem um, viverem juntos em amor, eles vão expressar essa glória. E esse é um dos mistérios mais gloriosos da Bíblia, não é? Comunidade de pecadores como nós. Defeituosos, complexos, confusos, né? Como nós. Mas então redimidos por Deus e feitos um, pelo mesmo Espírito. Nós somos então alvo, né? Da glória de Deus sobre nós, na igreja. Para que nós sejamos então aperfeiçoados na unidade e possamos dar testemunho do amor que o Pai ama o Filho. Coisa impressionante, né? Então, essa oração de João 17, irmãos, ela é absolutamente rica, né? Preciosa. Ele termina dizendo assim, olha, versículo 26, vamos pular ali para o último versículo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Ele não teve mais com eles, né? Quando que ele os fez conhecer? Ele prometeu aqui, depois do Pentecostes. Quando pelo Espírito Santo ele veio então habitar junto com eles. Né? Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda os farei conhecer. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Nessas duas frases você tem que identificar as duas palavras. A fim de que o amor esteja neles. O amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Está vendo? Então, o nosso relacionamento com o Verbo é provado pelo nosso relacionamento de amor, uns com os outros. O amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, irmãos, esse e muitos textos mais que a gente vai continuar examinando, fala então da glória do Verbo. Quem é o Verbo? A sua glória eterna com o Pai e a sua glória como sendo homem. As duas coisas não podem ser separadas. Ele só teve aquela glória como homem, porque sempre teve essa glória como Deus. Então, aquela expressão de João é cheia de beleza, né? Quando ele diz, o Verbo se fez carne. Quando começarmos a partilhar, então, sobre a encarnação, e começarmos a ver um pouco do caminho desse Verbo, com certeza a gente vai ver isso com muito mais glória, né? Porque a nossa visão daquele Jesus será uma visão muito mais ampliada. Né? Quem é aquele homem? Esse Verbo se fez carne. Amém. Pai, nós pedimos Tua graça, Tua unção sobre a Tua própria palavra em nossos corações. Que o Senhor a possa arraigar em nossos corações, para que ela produza fruto que é para Ti mesmo. É fruto para a Tua glória, Senhor. É fruto para o Teu próprio propósito ser cumprido na igreja. Nós oramos, Senhor, para que ela possa, sendo como é, viva e eficaz, gerar em nossos corações fruto para Ti, de arrependimento, de contrição, de verdade, de compromisso, de amor, de devoção. Te pedimos, Senhor, que ela produza em nós aquilo que está no Seu coração, como igreja, para que nós possamos ser um testemunho, Senhor, da glória do relacionamento que Tu tiveste eternamente com o Pai. Sabemos que o Senhor nos chamou para isso como igreja. Ajuda-nos, Senhor. Que o Senhor possa superar a nossa confusão, que o Senhor possa superar os nossos empecilhos, nossos embaraços,
Ajuda-nos, Senhor, para que sejam rompidos em nós todas essas coisas que impedem o nosso progresso de testemunho. Pedimos que o Senhor atue com graça, com misericórdia, com poder sobre os nossos corações, através da Tua palavra, produzindo em nós essa realidade. Obrigado, nós te engrandecemos e confiamos em Ti, Senhor, para realizar em nós. Em nome de Jesus. Amém.